O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Animadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raab. Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mãe de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Orias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo pelos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Nascimento da Virgem Maria. E nossa padroeira, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Dentro deste mês, e não me canso de insistir, da Bíblia e das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, essa devoção que é nossa, que Deus quis que nós retomássemos essa devoção e fôssemos, nos dias de hoje, estes protagonistas a divulgar as santas chagas de amor, as santas chagas dolorosas e gloriosas. E não me canso de dizer, ajude a divulgar, porque é uma devoção cristocêntrica, que nasce no ato da redenção do Senhor, paixão, morte e ressurreição, e que tem nos trazido tantas graças.
as santas chagas do Senhor. São testemunhos e mais testemunhos. Por intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e de São Pio de Pietrelcina. Hoje celebramos aquela que nos trouxe o Salvador. Na história da igreja se celebra, de Jesus nem dizer, o nascimento, morte e ressurreição, tudo se celebra de nosso Senhor, cada passo. Mas, não comparando com Jesus, a igreja celebra o nascimento e morte apenas de duas pessoas, São João Batista e Nossa Senhora. Os demais, os santos, são celebrados no dia da morte, porque exatamente é quando eles nascem para a eternidade. Mas dado a importância de Nossa Senhora, se celebra o dia do seu nascimento. E hoje é Natividade da Virgem Maria. A primeira leitura, a segunda leitura, principalmente a primeira, que é do profeta Miqueias, já fala do nascimento do Salvador e como seria. Que seria através de uma mulher, que seria através de uma virgem. Por isso, todas as mulheres virgens, jovens, independente, virgens, do judaísmo, esperavam que podiam ser a mãe do Redentor. Já havia a promessa. Mas é impressionante que Deus, que escolheu nascer no seio de uma mulher, escolheu Maria, Nossa Senhora, a Virgem de Nazaré. Repito para que nunca se confunda. Se chamamos aqui Nossa Senhora de Guadalupe, se a devoção e a madrinha da obra Evangelizar, a mãe do Santo Escapulário, é Nossa Senhora do Carmo, se a padroeira de Curitiba é Nossa Senhora da Luz, que falaremos depois, todas elas apenas são títulos de uma mesma mulher, a Virgem de Nazaré. É importante, católicos, saber isso. É importante ter clareza sobre essas coisas. Mas o Evangelho, que é de Mateus, ele faz a genealogia de Jesus, a árvore genealógica. Algumas vezes nós trabalhamos isso, inclusive na última live também, num determinado momento nas quintas eucarísticas. Mas eu não vou me ater hoje nessa árvore genealógica. Vamos ao fato de que Mateus coloca José na sua dimensão obediente, silencioso, justo, mas aquele que coopera com Maria, aquele que coopera para que o Salvador venha a nós. Isto é Mateus. Mas o que falar de Maria? Na Sagrada Escritura, pelo menos nos textos que nós temos, seja nos 3 que compõem o sinótico, seja em João, o 4º evangelista, e mesmo no 5º evangelho, como alguns chamam, o Atos dos Apóstolos, não tem relato sobre o nascimento de Maria. Os relatos vêm de um livro apócrifo, que é um livro que não entrou no cânon, mas muito divulgado no início da igreja, que narra que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, nasceu de um casal bastante idoso, Joaquim e Santana, que depois de levarem uma vida, Joaquim era da classe sacerdotal, de muita oração, muita súplica, de muita prece,
teve a esterilidade rompida por intervenção humana, de onde nasceu a Virgem Maria. É impressionante, porque o culto do nascimento da Virgem Maria nasce pela importância que ela tem na igreja, importância teológica, porque ela nos trouxe a mãe do Salvador, como nós falamos na própria Ave Maria: bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E Maria, toda santa, toda imaculada, há de se pensar como foi o nascimento. Aquela que nos trouxe o Salvador, aquela que por privilégio de Cristo, em vista do Cristo, a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Romanos, é impressionante perceber, não vou me ater agora, mas digo de modo geral, como Paulo escreve toda a história da salvação na relação trinitária. Maria está na Trindade, enviado pelo Pai, o arcanjo vem lhe anunciar, esposa do Espírito Santo, concebe o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, a Trindade em Nossa Senhora. Mas filhos, esse culto se torna muito forte, é mais forte ainda no Oriente, que inclusive hoje começa o ano litúrgico, mas no Ocidente foi quando descobriram a casa de São Joaquim e Santana, que quem visita a Terra Santa, pelo menos quem vai comigo, não tem como não deixar de visitar e rezar. Mas é impressionante um texto, e eu gosto muito e quero citá-lo, para compreender hoje o dia da natividade, do nascimento de Maria. Um trecho de São Pedro Damião, antigo, mas que representa muito o que nós celebramos hoje. Deus onipotente, antes que o homem caísse como? Caísse no pecado original, previu a sua queda e decidiu, antes dos séculos, queria fazer a redenção humana. Decidiu, portanto, encarnar-se na Virgem. Mas eis o texto melhor. Hoje, natividade de Nossa Senhora, é o dia em que Deus começa a pôr em prática o seu plano eterno. Qual plano? Redimir, salvar, reconciliar-se com a humanidade. Agora preste atenção, porque era necessário que construísse a casa antes que o rei descesse para habitá-la. Repito, quem é essa casa? Maria. Ela já nasceu preparada, como nós vamos dia 8 de dezembro, imaculada, sem pecado. Mas é neste contexto que é muito bonito São Pedro Damião dizer: era necessário que Deus construísse a casa, a Virgem Maria, antes que o rei descesse para habitá-la. Casa bela, continua ele. E se uma casa é constituída de 7 colunas, o palácio, que é Maria, está alicerçado nos 7 dons do Espírito Santo. E ele faz uma analogia muito bonita, que quando o rei Salomão terminou de construir o templo, houve uma grande alegria, efusiva alegria do Senhor.
O povo se alegrava, aclamavam, batiam palmas, era entronizado a Arca da Aliança. Assim, a nossa aclamação, o nosso louvor, as nossas preces hoje, as missas celebradas no mundo inteiro pelo nascimento da Virgem Maria, é como que a inauguração do Templo de Salomão, porque é nele que entra a arca, Maria, tendo no seu seio o nosso Redentor. Celebrando, e a partir desta referência, o que podemos pedir? O que podemos clamar? Que nós também, como Maria, possamos gerar no mundo de hoje verdadeiramente Deus. Que nós consigamos trazer para os dias de hoje tão confusos, difícil de se entender. Hoje é muito complicado entender as coisas, está muito controverso, está muito polarizado, as coisas estão muito, é difícil pegar o fio da meada. Então, mais do que nunca é preciso que nós possamos, como Maria, trazer Jesus. Filhos queridos, hoje também se celebra Nossa Senhora da Luz, neste dia. Mas na verdade essa imagem remonta a um português, que foi na verdade Pero Martins, que ele foi aprisionado pelos piratas no século XV, e por 30 dias, segundo a história, ele clamou a Nossa Senhora, a sua libertação. E depois destes 30 dias, Nossa Senhora apareceu desta forma, com uma luz representada na mão direita. Uns dizem que é vela, outros dizem que é cetro, mas eu gosto de pensar nas mãos a verdadeira luz, que é Jesus, e ele foi libertado. Uma réplica da imagem foi trazida para o Brasil, e em particular para as terras paranaenses. Quando chegou, os sertanejos, os que aqui moravam, fizeram uma pequena capela chamada Ermida, pequena capela, para acolher a imagem que veio de Portugal. Mas eles perceberam que Nossa Senhora, o olhar de Nossa Senhora era para o monte, a poucos metros daqui deste santuário, uma pequena colina, a Praça Tiradentes, que todos nós aqui conhecemos. E Nossa Senhora olhava, mas lá, aquelas terras estavam tomadas pelos que eram de direito, sem dúvida, os índios. E de repente os caiagangues, bravos, defendiam suas terras. Não vamos fazer um discurso de colonizador, era deles. Mas eis que a Virgem de um lado olhava, e eles entenderam e compreenderam que lá seria o lugar da verdadeira capela. Um conflito armado estava marcado. Era impressionante que quando você lê os autos, seria um derramamento de sangue tenebroso. Com certeza os índios perderiam, porque de lá eles vinham com flechas e os colonizadores com pólvora.
Mas é impressionante que quando eu lia, quando eles foram armados, diz que Nossa Senhora sorriu, como que dizendo: não será do seu jeito. Quando lá chegaram, diz que o grande cacique, chamado de Gralha Branca, fez com que todos jogassem os arcos e se renderam à imagem de Nossa Senhora da Luz. Mas ele, num gesto muito significativo, o cacique pegou o seu bastão e enfiou no lugar que depois brotou, Praça Tiradentes. E lá foi construída a Catedral de Nossa Senhora da Luz. Diz que pela segunda vez, quando entronizada, ela sorriu. A primeira luz que ela traz é um sim à paz, um não à guerra, um sim a um relacionamento amistoso, um não a derramamento de sangue. Eis a luz que Maria traz. Quando tudo estava previsto para uma grande guerra e muita morte, Maria pacifica os corações. Filhos queridos, nós estamos em meio a uma guerra velada, mas violenta, se não com armas em punho, com muitos ataques acontecendo, em todos os sentidos, de um lado ou do outro, e nós estamos no meio, procurando não levar tiro e sofrer menos. Que Nossa Senhora da Luz possa trazer esse príncipe da paz, como diz a primeira leitura de Miqueias: ele recuará com a força do Senhor, os homens viverão em paz, ele mesmo será a paz. No fato da capital do Paraná, a luz foi a paz. Hoje, essa grande luz de nosso Senhor, que vem nos braços da Virgem Maria, que também seja a paz. E nós que estamos num momento onde as coisas estão nebulosas, tenebrosas e obscuras, que nós possamos ver essa luz no final do túnel, que possamos ver essa luz, e a humanidade só tem um caminho: reconhecer Jesus Cristo. Nós só temos um caminho: reconhecermos Jesus Cristo. Filhos queridos, quando eu cheguei para celebrar a Eucaristia hoje, depois do programa, recebi um testemunho que quero partilhar com vocês. Um casal e duas crianças que estiveram aqui no santuário de manhã, não ficaram pela missa, e vocês vão entender por quê, mas que vale a pena ser lembrado. Me chama Ana Paula de Oliveira Abucarub, tenho 25 anos e venho contar meu testemunho. Tenho 2 filhos, uma menina de 3 anos, a Rafaela, e um menino de 2 meses, Leonardo. Meu filho nasceu no dia 8/7, junho, né? Julho. Tive uma gravidez bem complicada, enjoo, vômitos, diabetes, pressão alta. Na hora do parto tive hemorragia. Os médicos levaram tempo para fechar minha cesárea devido ao sangramento, mas meu filho nasceu com saúde. Fomos para casa. 2 semanas após a cesárea, infeccionou. Nos preocupamos muito. Fui ao médico, fizeram uma drenagem para aliviar a minha dor.
Se não melhorasse, tinha que abrir novamente. Eu pedi a Deus que me curasse, para não ser preciso passar por aquilo. E Deus me curou. Uma semana depois, meu filho adoeceu. Levei ao médico, estava com febre alta e falta de ar, tossindo muito. Não mamava, só vomitava. Depois de muitos exames, descobriram que era bronquiolite e pneumonia. Levaram meu pequeno Leonardo para a UTI no Pequeno Príncipe, no dia 9 de agosto. Com febre e saturação de 58, já estava com oxigênio, quando a médica disse: vou levá-lo na UTI. Entrei em desespero. Meu filho não estava nada bem. Naquele momento, toda a minha família se pegou em oração junto comigo. Todos rezavam por ele. Ele ficou 9 dias na UTI. E eu prometi que se ele melhorasse, com todo o meu coração, eu viria de Pinhais até aqui, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, 14 quilômetros a pé. Jesus das Santas Chagas me ouviu. Meu filho está curado. E hoje eu vim aqui cumprir minha promessa de agradecimento. Louvar a Nossa Senhora de Guadalupe, porque ela intercedeu. Agradecer a Jesus das Santas Chagas, porque Ele me ajudou. E por tantas graças que eu recebi. Minha mãe, minha sogra, meu marido, são os nomes para colocar aqui. Mas o que eu vim mesmo é agradecer a cura do meu filho. Obrigado, meu Deus, por este milagre. Ana Paula de Oliveira esteve aqui 14 quilômetros a pé, de Pinhais até aqui. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus das Santas Chagas! Viva!